Então vamos fazer 2 exercícios de cálculo de ΔH, tá bom? Dois exercícios que focam simplesmente no cálculo da variação de entalpia. Então eu vou escrever rapidinho aqui. Vou colocar aqui 2 gramas, aqui. Então vai ser um exercício praticamente idêntico àquele exercício que a gente fez na aula passada, só que agora a gente pode resolver com uma velocidade um pouquinho maior. Tá, e a temperatura? Pronto. Então essa aqui é o experimento idêntico ao que a gente realizou a gente postulou na aula passada, uma transformação que ocorre a pressão constante, pressão igual a 1 atm e constante. Então a gente vai tentar determinar a troca de energia na forma de calor, que é resultado dessa transformação do sistema. Como a pressão é constante, a gente vai assumir que existe uma correspondência entre essa troca de energia na forma de calor e a variação de entalpia. Então toda vez que a pressão for constante, o calor, a gente define calor trocado a pressão constante entre sistema e ambiente é equivalente ao ΔH. Bem, para tentar calcular ou determinar essa quantidade de energia na forma de calor, a gente tem que observar a variação máxima de temperatura que o sistema sofreu, como resultado dessa transformação. Então essa é uma estratégia simplória que a gente tem para tentar um valor aproximado de ΔH. Nesse caso, o ΔT, que foi resultado da transformação que o sistema sofreu, o ΔT, a variação máxima é 298 para 306. Então, ΔT
306 menos 298, que é 8 graus Kelvin. Então, esse aqui é o nosso ΔT. Então, a quantidade de energia na forma de calor que surgiu como resultado dessa transformação foi suficiente para elevar em 8 graus a temperatura do sistema. Então, nesse tipo de problema, quando vocês encontrarem um quadrinho desse, a primeira coisa é determinar a variação máxima de temperatura. Esse vai ser o ΔT. A variação máxima de temperatura aconteceu aqui com 20 segundos e depois o sistema começou a esfriar novamente. Esse sistema era um sistema que estava em contato térmico com o ambiente. Tá? Então, a volta à temperatura inicial é resultado desse contato térmico que o sistema tem com o ambiente. O ΔT, a variação máxima, a gente determina e aí vamos fazer uma outra aproximação. Né? A gente vai supor que o sistema é composto só por água, porque se a gente fizer essa aproximação, a gente sabe que uma caloria é a quantidade de energia na forma de calor capaz de alterar em 1 grau 1 grama d'água. Então, isso aqui é a própria definição de caloria. Tá certo? Com essa definição de caloria, a gente consegue fazer uma regra de 3 para determinar a quantidade de energia na forma de calor envolvida nessa transformação. Porque essa quantidade, que eu não sei quanto é, então eu vou colocar X calorias, é o que mudou em 8 graus 500 gramas de água. Então, isso aqui é uma aproximação. Eu estou supondo que o meu sistema inteiro é composto por 500 ml de água só, que pesa 500 gramas. Então, essas 500 gramas sofreram uma variação de temperatura equivalente a 8 graus. Qual é a quantidade de energia na forma de calor que consegue aumentar em 8 graus 500 gramas de água? Então, é simplesmente fazer essa regra de 3. Então, multiplica esses dois lados, mas cada um tem um jeito, né? Na verdade, isso, você nem precisa fazer isso, só dá para fazer de cabeça. Agora, esse X aqui é igual a, só multiplicar, a quanto? 4.000 calorias, não é isso? Aumentou em 8 graus. Se fosse 1 grama, seriam 8 calorias. Como são 500, 8 vezes 500, que dá 4.000 calorias. Então, a energia na forma de calor que surgiu como energia cinética e por isso aumentou a temperatura do sistema, foi suficiente para aumentar essa temperatura em 8 graus. Então, essas 4.000 calorias aqui, elas surgem como energia cinética, esquentam o sistema e aí começam a ser perdidas para o ambiente, ou seja, a gente começa a perceber que elas estão sendo perdidas, porque a temperatura está começando a cair, tá certo? Mas a temperatura começa a cair daqui para lá. Mas a energia na forma de calor, ou seja, a entalpia, ela começa a ser perdida desde o início do processo, né? A temperatura começa a subir acima do ambiente e a partir desse início, a entalpia já começa a sair para o ambiente. Tá bom? Então, esse valor aqui de 4.000 calorias é um valor aproximado que a gente tem para associar à variação de entalpia dessa transformação. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Né? Isso é um problema que é exatamente igual ao que a gente fez na aula passada, com a diferença que, nesse caso, qual é a resposta? Posso colocar assim, ΔH da solubilização de 2 gramas em água, ou da ionização, né, ou da dissociação de NaOH sólido em água líquida. Esse ΔH associado à dissolução, à dissociação de 2 gramas de NaOH é, o que eu coloco aqui?
4.000 calorias, mas está faltando uma coisa muito importante. Está faltando uma coisinha aqui para colocar dentro desse quadrado. Essa transformação é uma transformação que fez o sistema perder entalpia para o ambiente, né? Então é uma transformação que a gente chama de exotérmica. Se é uma transformação exotérmica que fez o sistema perder entalpia para o ambiente, a entalpia final tem que ser menor que a entalpia inicial, né? Então ΔH, que é final menos inicial, tem que ser negativo. Então isso aqui é menos 4.000 calorias. Tá certo? Menos 4.000 calorias. Isso aqui, alguém trouxe calculadora? Tragam sempre calculadora, tá? Calculadora com logaritmo. Deixa eu só transformar isso aqui. O NaOH, tudo bom? A massa molecular aqui do NaOH, NaOH, massa molecular, é igual a 40. Tá bom? Então é a massa molecular do NaOH. Porque normalmente a gente dá esses resultados, cada vez mais a gente vai encontrar os resultados por mol. Tá certo? Então vai ser raro a gente encontrar um resultado assim. A gente vai começar a encontrar resultados e é o preferível a gente dar esse valor por mol. Então aqui 2 gramas de NaOH se dissociando liberaram 4.000 calorias. Se eu quiser dar esse valor por mol, ou seja, eu quero saber quanto de entalpia o sistema troca com o ambiente, quando 1 mol de NaOH se dissolve, eu vou ter que multiplicar por 20. Né? Aqui foram 2 gramas, liberaram 4.000 calorias. Se eu tivesse dissolvido 1 mol, ou seja, 40 gramas, a massa molecular é 40. Quantos teriam dissolvido? Então, só multiplicar por 20. Posso colocar aqui ΔH igual menos 80 calorias por mol. Menos 80.000 calorias ou menos 80 quilocalorias por mol. Ok, gente? Menos 80 quilocalorias por mol. Isso é só um valor que eu transformei, presta atenção, só transformei por mol. Se vocês quiserem, aqui eu posso colocar assim, ó, por 2 gramas. Beleza? É por 2 gramas de NaOH que se dissociou. Se eu quiser normalizar por mol, 1 mol é 40 gramas, já que a massa molecular do NaOH é 40, então é só multiplicar por 20, dá 80.000. Tá certo? O valor correto mesmo, tabelado, dessa dissolução do NaOH é 105 menos 105,4 quilocalorias por mol. Então escrevam aí. Isso aqui é o valor correto. Ou mais preciso. Vou botar um mais correto aqui, né? 105. E a gente, com essa estratégia aqui, nós conseguimos menos 80 quilocalorias. Então tem um erro relativamente grande. Nós discutimos as possíveis fontes de erro para esse tipo de experimentos, né? Vocês lembram? A primeira fonte de erro é assumir que o sistema inteiro é composto só por água, quando não é. Tem NaOH e tem vidro também, do Becker. E a segunda fonte de erro é que esse ΔT aqui é subestimado. Porque a partir do momento que a temperatura começa a ser diferente da temperatura do ambiente, já começa a haver troca de calor. Então o ΔT é sempre subestimado num tipo de experimento como esse. Então a gente sempre vai encontrar um ΔH que não é o ΔH correto, tá? Por causa dessas fontes de erro. Tudo isso é simplesmente a repetição do que a gente tinha feito na aula passada. Tá certo? Ok. Está tudo tabelado já. Na verdade, pessoal, exatamente.
Então isso aqui é um valor de tabela, né? Anotem, de tabela. Vamos assim. Tabela. E essa tabela é feita com um aparato experimental muito melhor que esse aqui. E vou dar um exemplo de um aparato experimental que é um pouco melhor que esse. E deve dar um resultado um pouco melhor. Bom, deixa eu apagar essa parte aqui de cima. Isso aqui não é nada ecológico, né? Pô, para limpar um quadro, usar limpa vidro, lustra vidro, coisa horrível. O álcool, ele não tira tão bem, né? O problema do álcool também é que aquele cheiro vai revirando. Esse cheiro também não é grandes coisas. Ou seja, certo? Tá, posso apagar aqui, gente? Posso, né? Posso. Então, vamos fazer o seguinte. Espera só um pouquinho, porque esse negócio daqui... Não é eficiente isso. Não tem nenhum papelzinho aqui para... Tá vendo? Só porque bota a câmera, agora não pode usar o quadro. Se não tivesse a câmera, podia usar o quadro. Essa minha invenção sempre traz uma certa dose de... Agora também... Ah, vai, gente, vamos usar aqui, vai. Também não precisa essa tirania de agora filmar tudo. Né? Ah, não, mas eu não tenho coragem. Vamos esperar um pouquinho. Não tem um pedaço de papel. Não. Deixa eu ver se esse paninho aqui tá molhado. É um papel, qualquer um lencinho, maldade de gastar seu lencinho aí. Ah, tá. Isso aqui eu vou gastar com muito prazer. Pegar um pedaço de papel do McDonald's, arrastar. Agora sim, o McDonald's está servindo para alguma coisa. Obrigado, colega. Então, o aparato vai ser assim agora, gente, ó. Uma caixa isolada termicamente. Dentro dessa caixa, vou colocar 10 litros de água. Então vou representar bem toscamente assim. E aqui dentro vai ter uma caixa com um êmbolo, certo? Então aqui, contato térmico, e esse êmbolo é um sistema fechado. Esse êmbolo é móvel de maneira que a pressão aqui dentro, a pressão é constante, igual a 1 atm. Então, o nosso sistema,
ele é um sistema fechado, então não troca matéria, só troca energia. A pressão constante, então essa fronteira aqui de cima é uma fronteira móvel. Ele está em contato térmico com 10 litros de água. E isso aqui está isolado termicamente. Tá? Então esse é o aparato. Aqui dentro vai acontecer uma transformação. E eu não vou dar nenhuma informação agora sobre a transformação que vai acontecer aqui dentro do sistema. Agora, isso é dispensável, porque mesmo sem saber qualquer característica específica do sistema, eu sei que a transformação fez a temperatura desses 10 litros de água, a temperatura passar de 298 para 299,05 Kelvin. Então, o que aconteceu aqui no sistema fez a temperatura desses 10 litros de água passar de 298 para 299,05. Com essa informação, pessoal, sabendo que a pressão é constante, vocês conseguem calcular o ΔH associado a essa transformação que o sistema sofreu sem ter nenhuma informação microscópica do sistema. Tá certo? Isso aqui, na verdade, é até mais fácil, apesar do aparato ser mais complexo do que da outra vez, apesar da gente não saber o que está acontecendo aqui dentro do sistema, com esse arranjo, a gente consegue chegar num ΔH de uma maneira mais simples. O ΔH associado a essa transformação, ΔH, é uma quantidade de energia na forma de calor que não conheço, é X calorias, mas que foi capaz de aumentar em em 1,05 graus Kelvin, uma quantidade de quantas gramas de água? 10 litros de água, né? 10 litros de água, ou seja, 10.000 ml, cada ml pesa 1 grama, então essa quantidade de energia na forma de calor foi capaz de aumentar em 1,05 graus Kelvin 10.000 gramas de água. Tá bom? Essa água, presta atenção, gente, presta atenção. No outro caso, a gente também usou uma certa quantidade de água. Aqui a gente está usando também uma certa quantidade de água. Agora, presta atenção, essa água aqui não faz parte do sistema. Naquele primeiro caso, a água era que dissolvia o NaOH. Tá certo? Era um participante, era um componente do sistema. Aqui não. Essa quantidade de água que a gente usa, ela está fazendo uma espécie de microambiente para o sistema. Ela é uma quantidade de água que vai absorver a energia na forma de calor, que nesse caso o sistema liberou. Tá certo? É uma água que não tem nada a ver com o sistema. Ela é mais ambiente, né? É como se fosse o ambiente do sistema. Então, nesse caso, fazendo essa regrinha de 3, 1 caloria, 1 grau, 1 grama, a gente chega que esse X aqui é 10.500. 10.500 calorias. Então, 10.500 calorias é a quantidade de energia que o sistema, na forma de calor, a pressão constante, que o sistema liberou para esses 10 litros de água, esses 10.000 gramas de água que estão em volta. E por causa dessa quantidade de energia na forma de calor que o sistema passou para o microambiente dele, a água passou de 298 para 299,05, seguindo essa regra de 3, essa quantidade foi 10.500 calorias. A proporção que existe
é 1 caloria, 1 grau Celsius, 1 grama, né? É. Mas o grau Celsius, no caso, não é Não, é igual. A divisão do grau Celsius, a divisão da escala de centígrado e Kelvin é igual. Cada intervalo na escala Kelvin é igual a um intervalo na escala Celsius, né? Por isso que a proporção se mantém. Então, né? eu posso considerar, então, 1 caloria, 1 Kelvin. 1 Kelvin, 1 grama de água. 1 caloria, 1 Kelvin, 1 grama de água. Ótima observação. Tá? Então, a gente normalmente define a caloria como grau Celsius, mas Celsius e Kelvin, só os pontos de referência que são diferentes. Né? 0 é 273, 100, 373. O intervalo da escala é igual. Então, a resposta que a gente tem para esse sistema é que o ΔH do que aconteceu aqui dentro, né, é quanto? O ΔH é quanto? 10.500 calorias. E falta uma coisa muito importante. O que está faltando? Está faltando uma coisa muito importante. O sinal. Lembra, gente? Se essa água em volta aqui esquentou, é porque a entalpia saiu do sistema, né? A energia na forma de calor. E se a entalpia saiu do sistema, o ΔH tem que ser negativo. Então lembra disso, pessoal. Esse sinal negativo, ele vem, se é negativo ou se é positivo, ele vem depois que vocês fazem uma análise do que aconteceu. Se a entalpia saiu, e como é que eu sei que a entalpia saiu? Porque a temperatura da água em volta subiu, então a entalpia tem que ter saído. Então, se a entalpia saiu, a reação é exotérmica, faz a entalpia do sistema diminuir, então ΔH tem que ser negativo. Beleza? Então, depois que vocês resolverem o problema na prova, submete esse tipo de análise ao sinal. Ou contrário, submete o sinal a esse tipo de análise. Tá bom? O colega ia perguntar? O colega perguntar? Beleza. Agora, se eu quiser, eu posso aqui falar para vocês. Esse cálculo é sem nenhum conhecimento do que aconteceu no sistema. Agora eu vou colocar aqui. O que aconteceu aqui foi isso. C2H5OH mais 3O2, dando 2CO2 mais 3H2O, líquido, gás, líquido. Essa é a reação. Agora eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, pessoal. Primeiro, olhando para essa reação, é uma reação balanceada? Vocês acham que essa reação está balanceada? Essa reação está balanceada? Quando a gente fala de balanceamento, a gente pode falar de cargas, a gente pode falar de massa. Nesse caso, é um balanceamento de massa. O mesmo número de átomos que entra, o mesmo número de átomos que sai. O mesmo número de átomos que está do lado esquerdo, o número de átomos que está do lado direito. Então, isso aqui é uma reação balanceada. Essa reação, vocês desconfiam do que seja isso aqui? Não pode falar com certeza, porque quando a gente vê uma fórmula assim, uma fórmula que dá a proporção de átomos, muitas vezes existem alternativas, ou seja, são os isômeros, né? Mas a molécula mais famosa que tem essa estrutura, essa fórmula, é essa aqui, ó. E olhando para a estrutura, vocês sabem o que é? Pode responder. Etanol. Isso aqui é o etanol. Isso aqui é o etanol. E essa reação, a transformação de etanol em CO2 e água, ela tem um nome específico, esse tipo de reação, né?
São as reações de oxidação e, nesse caso especificamente, reação de combustão. Então, isso aqui é a reação de combustão do etanol. A reação de combustão do etanol, ela tem um ΔH de quantas calorias por mol? Agora eu gostaria que vocês tentassem resolver isso. A pergunta é, a combustão do etanol tem um ΔH de quantas calorias por mol? O que vocês precisam para saber isso? A massa molecular. A massa molecular do etanol. Então, carbono é 12, oxigênio é 16, hidrogênio é 1. Essas aqui são as massas atômicas. Tá certo? Então, com esses valores, a massa molecular do etanol é... Massa molecular? 45. 40 aí? É. Porque não deve ser ímpar, né? Seria 24 com 5 hidrogênio, 29 com 16. É porque tem esse hidrogênio aqui, ó. Tem um hidrogêniozinho do OH, né? Aqui, ó. Ah, é verdade. Então é 46. 46. Então, 1 mol de etanol pesa 46 gramas. 46 gramas. A massa molecular em gramas. Isso é 1 mol. Então, aqui eu descobri que o ΔH... Ops, cadê? Deixa eu apagar esse negócio aqui, porque não é o de baixo que está valendo, né? Aqui o resultado foi o ΔH da combustão do etanol é menos 10.500 calorias. Mas se eu quisesse especificar, agora que eu sei... tem uma informação indispensável aqui. Aqui eu usei 1,5 gramas. Sem isso não dá para fazer. Esse valor aqui é 10.500 calorias por 1,5 gramas de etanol oxidado. Agora, por mol, que é 46 gramas, é só multiplicar esse valor, 10.500 por 46 dividido por 1,5, né? Então aqui, se eu quiser transformar isso aqui por mol, ΔH vai ser igual a menos 10.500 vezes 46 dividido por 1,5 calorias. Aí sim eu posso colocar por mol. Então esse valor de 10.500 menos 10.500 é resultado da combustão de 1,5 gramas. Se eu não tivesse feito 1,5, eu tivesse feito a combustão de 1 mol, ou seja, 46 gramas, quanto teria liberado? Proporcionalmente, 10.500 vezes a massa molecular pela quantidade em grama que eu usei. Não, isso aqui, essa água aqui em volta, ela permanece... qual foi a pergunta? Não, esse resultado é dentro desse sistema isolado ou já é outro tipo? Esse valor aqui é só porque normalmente daqui para frente vamos tentar dar os resultados sempre por mol. Então essa primeira resposta aqui, menos 10.500 calorias, ela é resultado da combustão de 1,5 gramas de etanol. Né? Se eu não quiser dar o resultado assim, a combustão de 1,5 gramas de etanol libera 10.500 calorias. Se eu quiser falar assim, quanto por mol? Que é o comum, né? Em vez de dar 1,5 quebrado assim. Porque a resposta que temos 10.500 era por exercício funcionado, né? Aí isso já está usando como valor da combustão igual, mas Considera o que aconteceu lá dentro. Ah, não. Eu estou supondo, porque a gente começou a resolver o exercício sem eu falar o que tinha acontecido aqui. Para mostrar para vocês que com um aparato desse, você pode calcular o ΔH, determinar o ΔH, sem ter nenhum conhecimento do sistema. Você não sabe a composição do sistema, tá bom? Agora depois eu falei, não, o que aconteceu aqui foi isso.
Tá certo? Sem problema, sem problema. Tudo bem então, gente? Então aí o resultado, vamos começar a dar o resultado por mol. Esse tipo de aparelho, pessoal, aqui, ó, é uma quantidade de massa conhecida dentro o local onde acontece a reação, ou seja, o sistema ele está imerso numa quantidade de água conhecida. A pressão constante, esse tipo de aparelho é chamado de calorímetro. Então isso aqui, esse tipo de aparelho, ou seja, os aparelhos que permitem a determinação dos ΔH de transformações são chamados de calorímetros. Então, um calorímetro é um aparelho que determina ΔH. Tá bom? Depois a gente vai ver um outro tipo de calorímetro que é chamado bomba calorimétrica, que não determina ΔH, determina ΔE, que a gente ainda vai discutir o que é o ΔE. Tudo bem, gente? Então, então são dois tipos de problema, né? Todos envolvendo cálculo de ΔH. Um desses dois, muito provavelmente os dois tipos vão cair na prova. Ótimo. Bem, agora vamos para um outro exercício. Alguém pode calcular o ΔH de combustão do etanol em joule, por favor? Quem tem calculadora? Isso, 4,18. Uma caloria equivale a 4,18. Já, isso, Júlio. Olha, eu... E aí já multiplica por aquele 46 dividido por 1,5, né? Que aí o resultado já sai por mol. Deu 1 milhão. 345. Beleza. Então 160. 1 milhão, então isso em quilojoule dá 1.345 quilojoule. 1.346 quilojoule por mol. Então esse é o valor de combustão do etanol, 1.346 quilojoule por mol. Menos, negativo. Toda combustão é exotérmica. É muito. É muito. O álcool ele é mais leve que a água, não é? O álcool é... 1,5 gramas. Mas você diz a densidade Se eu for fazer do... um cálculo, eu fico imaginando assim, você pegando 1,5 gramas de álcool, deve ser 1 ml de água, equivalente a 1 ml de água, quase. Talvez, é verdade. A combustão ali libera isso tudo. E a glucose? Alguém lembra da combustão da glucose? Não. Vamos ver isso. Bom, um outro exercício típico de prova. Eu quero perguntar para vocês o que é isso? O que é isso? E eu quero perguntar também, sabendo, me falando o que é isso aqui, vocês podem me dizer o que o eixo Y representa. Tá, então esse aqui é um tipo de problema que eu posso colocar na prova, um gráfico incompleto para vocês indicarem as informações que está faltando. E esse outro
gráfico aqui. Posso perguntar o que é aqui o que é o eixo Y e o que é o eixo X. Então, esse par de gráficos a gente utilizou para discutir um pouco de cinética, né? Na segunda ou terceira aula. Né? Então, esses gráficos incompletos, 100% de chance de cair alguma coisa semelhante na prova. Primeira coisa, quando um gráfico é completo assim, desde a parte de reagente até produto, antes até, esse eixo X, reagente e produto, a gente chegou a discutir, ele não é um eixo de tempo, ele não é um eixo de concentração, ele é um eixo estranho, é um eixo de... O caminho da reação é um eixo de... É uma proposta de uma sucessão de... Acontecimento. Isso, amiga. Formas, estruturas. Então, o eixo caminho de reação é um eixo de estruturas. Quando eu aponto aqui, esse ponto... Eu estou me referindo a uma estrutura específica, tá certo? Uma estrutura que tem maior valor... Não posso falar ainda. Uma estrutura específica. A gente discutiu, quem lembra? Deixa todo mundo pensar, não responde ainda. Uma estrutura específica que está aqui. Pode responder. E é o quê? Energia de ativação está associada a essa estrutura, né? Complexo ativado ou então estado de transição. Então isso aqui é uma estrutura chamada de complexo de ativação, complexo ativado. Vamos preferir usar estado de transição. Tá bom? Essa estrutura ela tem características indispensáveis. Primeiro, ela é uma estrutura de passagem obrigatória para qualquer molécula de reagente que queira virar produto ou produto virar reagente. Ela tem que é um ponto de passagem, uma estrutura que tem que ser assumida por qualquer molécula que queira se transformar produto, reagente, reagente, produto. Primeira característica é essa. Segunda característica é instável. 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 Não dá para você isolar estado de transição. Tá bom? Terceira característica é a estrutura intermediária entre reagente e produto de passagem obrigatória de maior valor de... E se eu falar isso, vocês conseguem descobrir o que está faltando no eixo Y. O que é esse valor aqui, que é maior para o estado de transição entre todas as estruturas intermediárias? Esse eixo Y, ele representa o valor de energia livre padrão, tá certo? Energia livre padrão. Isso dá uma ideia de valor intrínseco da molécula, resultado da estrutura, sem levar em conta os efeitos de concentração. Então, esse eixo Y é um eixo de energia livre padrão. Então, o estado de transição é entre as estruturas intermediárias e reagente produto a que tem o maior valor de energia livre padrão, é instável obrigatoriamente, é uma estrutura de passagem obrigatória para qualquer transição. Tá bom? Nesse gráfico também a gente consegue definir isso aqui é a energia de ativação, né? Que a gente vai, eu não sei se eu cheguei a usar essa nomenclatura, esse símbolo, a energia de ativação, a gente vai preferir ΔG, linha 0, jogo da velha. ΔG, linha 0, jogo da velha. Isso aqui é a mesma coisa que energia de ativação. Tá certo? É o valor, é a diferença de energia entre a energia do estado de transição e o valor médio de energia livre padrão dos reagentes. Lembrem-se que a gente discutiu isso aqui, que é um valor médio da população de reagentes. Tá bom? Então esse gráfico está meio que completo.
Terminamos. Agora vamos passar para cá. Né? Alguém lembra o que tem no eixo do Y? Pode responder. Esse eixo Y, número de partículas. Isso aqui é número de partículas. No eixo... Então, isso aqui é um gráfico de distribuição, gente. Gráfico de distribuição. Trabalha com uma quantidade de entidades, né? E define parâmetros para essas entidades relacionando quantas entidades tem esse valor para o parâmetro, quantas entidades tem aquele valor para o outro parâmetro, sacou? É um eixo, é um gráfico de distribuição. Número de partículas. Tá bom. Agora aqui, o eixo do X, pode responder. Isso aqui é um eixo. Ah, e essa bolinha aqui é fundamental. Isso aqui. Isso aqui a gente tentou representar como a porção de uma população de partículas que tem energia igual ou superior a um certo valor. Então, se eu chego aqui e coloco G, linha 0 de transição. Então, eu estou me referindo a esse valor específico aqui, ó. G, linha 0 de transição. O valor de energia livre do estado de transição. Beleza? Então, eu colocando esse G, linha 0 de transição, eu já defini que esse eixo X é um eixo de G, linha 0. De valores de energia livre padrão. Então, esse eixo aqui, X, é também um eixo de energia livre padrão. Esse ponto que eu destaquei aqui, o valor de energia livre padrão do estado de transição, está aqui. O valor de energia livre padrão do estado de transição. Todas as partículas, que é essa região rachurada, que tem energia igual ou superior ao estado de transição, são partículas que podem se transformar no produto. Então, essa região rachurada aqui é como se fosse o que de fato existe de reagente efetivo nessa população de reagente. Tá bom? Então, são as partículas de reagente que têm energia igual ou superior ao estado de transição, então são elas que podem virar produto. Beleza? Vocês lembram disso, né? Então, esses dois gráficos aqui, eles trabalham sempre em dupla, gente. Tá certo? É importante a gente entender esse gráfico para conseguir entender esse gráfico. E mais, toda essa discussão, eu gostaria que vocês lembrassem disso. É uma discussão que a gente trouxe para responder uma pergunta específica. Quem lembra não responde ainda. Que foi o alvo, a gente usou toda essa argumentação aí para tentar responder uma pergunta específica, que era para ajeitar uma forma como a gente fala das reações químicas, das reações espontâneas. Né? Quem lembra pode responder. É como a energia passava de um composto para outro, quando na verdade ela não passava. Não, essa foi a outra discussão. Essa foi uma discussão mais, né, tinha a ver com acoplamento, né? Aqui não. Aqui é uma coisa mais química. Isso. A pergunta era, de onde vem a energia de ativação para o reagente conseguir pular esse muro da energia de ativação? Essa perguntinha, como é que o reagente consegue sair daqui, pular essa barreira e chegar até aqui? E a gente vai ter, a ideia é a gente descartar aquela explicação do fósforo, né, que precisa absorver um pouquinho de energia, você tem que dar um pouquinho de energia de ativação para a reação acontecer. Não. A gente vai descartar, nunca mais vamos usar essa explicação porque ela está errada. Tá certo? A energia de ativação é uma coisa que está no próprio sistema. Uma reação espontânea, ela não depende do ambiente para acontecer. Tá bom? Então lembra disso. A história do palito de fósforo se aplica em outro caso. Quando você quer aumentar a velocidade de uma reação, você aumenta a temperatura. Ótimo. Isso não tem nada a ver com energia de ativação. Tudo bem, gente? Então, tudo isso aqui é para explicar de onde vem a energia de ativação. De lugar nenhum. Você pode começar a resposta desse jeito.
de lugar nenhum, está no próprio sistema. E aí, evidentemente, não vai terminar a resposta aí. Vocês desenvolvem esses dois gráficos. Tá certo? Ótimo. Ótimo. Agora, já que eu falei de variação de... O que vocês acham que acontece com esse gráfico? Bom, calma aí, gente. Ó, agora vamos fazer um parêntese aqui. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que eu não discuti com vocês. A gente sabe que toda reação simples, assim, uma etapa única, uma reação simples, toda reação aumenta de velocidade quando você aumenta a temperatura. Tá bom? Se eu pegasse uma população de partículas, como essa aqui, que está numa temperatura 298 Kelvin, e eu jogasse essa população, não estou pensando nem em reação química, nada, estou pensando numa população de partículas, jogo de 298 para 315 Kelvin. Então eu peguei a população de partículas e esquentei, encostei um corpo mais quente e a temperatura subiu para 315 Kelvin. Como vocês acham que a forma da curva vai se alterar? Se isso fosse um sistema em transformação, a reação ia ser acelerada. Então, como vocês acham que a reação pode ser acelerada? Como essa curva deve se alterar com o aumento da temperatura para você justificar, tá vendo? Mudou a forma desse jeito, é por isso que a velocidade aumenta quando você aumenta a temperatura, porque o aumento da temperatura faz a curva mudar desse jeito. Alguém poderia postular pelo menos o essencial dessa mudança de forma? O número de partículas, eu acho que ela diminui o pico. Eu lembro que você falou que à medida que a reação vai acontecendo, a curva vai diminuindo a crista. Ótimo você ter falado isso, porque eu tinha esquecido dessa coisa importantíssima, que é se eu imagino na mesma temperatura, 298, mas eu imagino a população de reagentes, isso aqui é a população de reagente. A população de reagente diminuindo de quantidade. Ela está indo, virando produto. Como é que a forma muda? Isso é muito importante. A forma vai mudando assim. Tá certo? A forma se mantém, mas ela fica mais baixa. Mas ela inteira fica mais baixa. Sacou? Ela inteira. O perfil dela é igual, mas ela simplesmente vai afundando, coitada. Mas a forma é igual. Tá bom? De maneira que sempre tem um pouquinho de partícula, isso pensando no mundo ideal, né, não sei, infinito, não sei o que lá, sempre tem um pouquinho de partícula com energia maior ou igual ao estado de transição. Mas esse número de partículas vai diminuindo à medida que a reação vai acontecendo. Só assim a gente explica o equilíbrio químico, né? Tudo isso a gente discutiu. Agora é uma coisa nova. Agora eu estou pensando numa variação de temperatura, para especificamente aproveitar essa discussão que a gente fez, de que a temperatura aumenta a velocidade da reação. Como é que um aumento da temperatura ia mudar essa forma aqui? Porque olha aqui, essa alteração de curvas, ela está Eu não vou falar isso porque senão eu vou responder a pergunta. Então, eu vejo isso mesmo, porque olhando o gráfico cinético, se ele fala da velocidade, aumentando a temperatura, imagino que a velocidade da reação ela vai acontecer mais rápido. Sim, aumentando a temperatura. A ativação ali no caso padrão, ela vai diminuir. E aí sua resposta, ela se aplica perfeitamente a uma outra coisa que é a maior invenção da natureza, mas não se aplica à elevação da temperatura. A explicação que você deu justifica a elevação, o aumento da velocidade, quando a gente estiver discutindo um outro mecanismo, um outro aspecto, a maior invenção da natureza, para ser dramático. Aqui não. Aqui é o aumento da temperatura. O aumento da temperatura acelera a reação. Mas como? O aumento da temperatura não muda a energia de ativação. Não muda.
o aumento da temperatura, mas ele aumenta a velocidade. Então ele tem que fazer, como é que eu posso aumentar a velocidade da reação sem mudar esse valor de energia livre do estado de transição? Exatamente. Eu posso aumentar a velocidade da reação aumentando o número de partículas que têm energia igual ou superior ao estado de transição. É justamente isso que a temperatura aumentando faz. Quando você muda a temperatura, eleva, a curva, ela muda de forma. Ela faz isso. Aqui é a de 315. Aí se eu pego, está aqui, aqui. Olha a quantidade de partícula que tem energia igual ou superior ao estado de transição. Então o que a elevação da temperatura fez? Ela pegou a curva, apertou, mas ela largou para regiões de energia livre mais alta. Tá bom? Então ela aumentou a fração de partículas da população que tinha energia igual ou superior ao estado de transição. A energia livre do estado de transição se manteve, mas essa região de energia livre maior ou igual ao estado de transição, ela começou a ser mais populosa, tá? Populosa, sei lá. Começou a existir mais partícula com energia igual ou superior ao estado de transição. Consequência, a velocidade da reação aumenta. Tá bom? Então, o aumento da temperatura muda a forma da curva. Não muda a energia do estado de transição, mas aumenta o número de partículas com energia igual ou superior ao estado de transição. Tá certo? Agora, presta atenção, para ver se vocês... um teste para ver se vocês estão entendendo esse gráfico aqui. Presta atenção. Se eu somar a altura dessas barrinhas do gráfico vermelho, vou ter um valor. Se eu somar a altura das barrinhas do gráfico laranja, eu vou ter um valor igual, maior ou menor do que as barrinhas do gráfico vermelho. Quem sabe não responde ainda, todo mundo pensa. Olha o que eu estou falando. Eu vou somar a altura das barrinhas do gráfico vermelho, ou seja, quando eu aumentei a temperatura, e depois eu somar as barrinhas do gráfico laranja, antes de aumentar a temperatura. A altura das barrinhas. Eu vou ter um valor igual, maior ou menor? Pode responder. Lógico. Aí, galera, muito bom. É igual, porque isso aqui é número de partículas. Se eu aumento a temperatura, eu não vou mudar o número de partículas. Eu simplesmente aumentei a temperatura. Então, a altura das barrinhas é igual. Mas uma coisa aumenta. Uma coisa aumenta. O quê? A energia cinética obrigatoriamente aumenta porque eu aumentei a temperatura. A energia cinética é uma parcela da entalpia, não é? Entalpia é energia de interação e energia cinética. E a entalpia é uma parcela da energia livre. A gente não viu isso explicitamente, mas é. Então, quando você aumenta a temperatura do sistema, você aumenta a energia livre do sistema também. Mas porque você encostou um corpo de energia maior. Tudo bem? Aumentou a temperatura. Não tem problema nenhum. Você aumentou a temperatura. Tá legal? Então, como é que isso se traduz aqui? Como é que isso se traduz? Se eu somar as barrinhas do gráfico vermelho, tudo, vou chegar num valor. Se eu somar as barrinhas do gráfico amarelo, tudo, vou chegar no mesmo valor. Mas, presta atenção, se eu multiplico a barrinha pelo valor de energia, se eu pego as barrinhas, essa barrinha vermelha, a altura dela, multiplicado pelo valor de energia. Essa barrinha vermelha, multiplico por esse valor de energia. Essa, por esse valor de energia. Somo tudo. Tem um valor. Se eu pego as barrinhas do gráfico laranja, multiplico pelo respectivo valor de energia, eu tenho outro valor. Porque agora, a energia do sistema a 315 é maior do que a energia do sistema 298. Então, o número de partículas não mudou, mas a energia do sistema aumentou, porque a temperatura aumentou. Tá bom? Isso foi difícil. Ou seja, de novo, se eu multiplico a altura da barrinha pelo valor de energia daquela barrinha e depois somo com tudo, o gráfico vermelho vai dar um valor, uma somatória total maior
do que a somatória do gráfico laranja. Porque cada partícula tem mais energia agora. As partículas, elas atingiram um valor de energia maior. Tá certo? Então, o número de partículas que tinha esse valor de energia diminuiu do laranja para o vermelho. Um valor de energia pequeno. O número de partículas com valor de energia maior, esse aqui, passou do laranja para o vermelho, aumentou. Então, a quantidade de energia no sistema a uma temperatura maior é maior do que a quantidade de energia do sistema numa temperatura menor. Tá bom? Pensem nisso, gente. Isso não é vida ou morte, não. Vocês vão ter muito tempo para entender esse gráfico. Mas eu já quero que vocês coloquem isso como um objetivo de vocês. Essa explicação esquisita aqui que eu dei, somar as barrinhas dá igual, independente da temperatura. Mas se eu somar a altura da barrinha multiplicado pelo valor de energia, vai dar maior se a temperatura for maior. Tem que ser assim, porque a energia total aumenta quando você aumenta a temperatura do sistema. Tá bom? Mas o indispensável disso é que vocês vejam como a elevação da temperatura aumenta a velocidade da reação. Tudo bem, gente? Hoje... Posso fazer uma pergunta? Assim, Você pode fazer qualquer pergunta. Deve, não pode, deve. Você e todos devem. eu consigo visualizar que quando aumenta a temperatura, como ali no eixo X é o eixo das estruturas, eu imagino que você tem uma maior quantidade de estruturas migrando para a crista daquela onde a energia de ativação ocorre. Seria como se fosse assim, eu tenho maior quantidade de partículas ou estruturas que estão mais próximo do pico de energia de ativação, seria isso? Tá certo, mas agora calma aí, é porque qualquer alteração aqui não é uma coisa óbvia. Qual seria a forma do gráfico num valor de temperatura diferente? Porque tem que ver a influência da temperatura na variação da energia de ativação. Então era como se você, eu vou tentando falar, é como se você aumentar a temperatura, não vai mudar a energia, mas ela vai estreitar. Estreitar o quê? O comprimento, no caso, seria dessa... Aqui assim? Isso. Ela ficaria um pico mais... Você teria mais... É isso? Não. Não. Eu acredito que esse tipo de modificação não acontece. Porque eu acho que mesmo em temperaturas elevadas, os tipos de estrutura, eles permanecem, né? A questão é qual o número de partículas que num determinado momento assume aquela estrutura. Sacou? Então a elevação da temperatura, ela mexe mais com o grau de ocupação das estruturas possíveis, né? Se você as estruturas possíveis são fixo. Você fala assim, mas quando você está numa temperatura baixa, aquela estrutura lá, a probabilidade de uma partícula assumir aquela estrutura é ridícula. É ridícula, porque é uma estrutura de alta energia. Se você está numa temperatura baixa, a ideia é que as partículas estejam em um nível de energia menor. Você vai aumentando a temperatura, você vai populando esses estados de alta energia, porque você está fornecendo energia para o sistema, né? Está aumentando a temperatura. Então eu vejo que as estruturas em si, elas como se fossem locais onde as moléculas reais podem ocupar. É como se as estruturas possíveis fossem... Você entendeu? Então, por isso que a modificação desse gráfico numa outra temperatura não é uma coisa óbvia. Mas com certeza ele não se aperta assim, né? Vamos ver se a gente discute mais para frente isso. Mas eu queria agora, gente, também de novo, tocar num ponto que
nós não falamos. Então, nesse aspecto, não é uma revisão. Mas vou aproveitar esse momento e vou perguntar o seguinte: todo mundo sabe que, do mesmo jeito, para a gente, biólogo, é mais frequente ouvir não uma elevação da temperatura promove o aumento da velocidade da reação. Apesar de a gente aceitar isso, porque é um conhecimento químico fundamental. Para nós biólogos, é mais comum a gente ouvir assim: existe uma coisa na célula viva que aumenta a velocidade das reações. Essa coisa faz com que a energia de ativação diminua. Aqui. Então aqui, esse gráfico verde é a reação acontecendo com essa coisa biológica que todo mundo sabe dizer o que é um gráfico da reação catalisada. Isso aqui foi dúvida de ZOS. Deixa eu ver aqui. Catalisada. Então, isso aqui é típico, né? Isso aqui é típico. Todos nós biólogos, a gente sabe que é. Então, aí você fala, bom, beleza. Mesma temperatura, você botou a enzima, acelerou a reação. Porque agora, com a reação catalisada, eu tenho um outro valor, que eu vou escrever assim, G'0 com enzima, com catalisador. Agora é aquele gráfico lá, como é que muda quando eu coloco enzima? Quem sabe não fala ainda. Estou esquecendo 315 graus, estou pensando só no laranja, que é 298. Como é que esse gráfico de 298 laranja muda quando eu coloco enzima? Não fala, quem sabe ainda não fala. Pode falar. Não muda. Mas alguma coisa muda no gráfico, porque aumentou a velocidade da reação. Aumento no caso ali, ela como energia de ativação barra. Isso aqui é que anda para cá. Então aqui eu vou apontar um novo valor de energia do estado de transição com enzima. E agora, se eu for até a curva laranja, olha a fração de partícula que tem energia igual ou superior ao estado de transição. Então, dessa maneira, alterando e diminuindo a energia do estado de transição, é que a enzima aumenta a velocidade de reação. Ela inclui. Ela consegue incluir uma parcela excluída da população. Está parecendo coisa política, né? Mas de qualquer jeito ela faz isso. Ela inclui uma parcela que antes era excluída. Ela inclui na população capaz. Eu gostei disso. Ela forma mais... Não, espera um pouquinho. Eu gostei disso. Isso é mais um motivo para a gente gostar de enzima. Ela inclui uma parcela excluída da população. Torna essa parcela capaz de chegar em outra coisa. Ah, não, eu tenho que anotar isso. Eu gostei. Não, mas se eu fosse político, essa ia ser minha plataforma. Então, tudo bem, gente? Vocês entenderam aqui? Como é que a enzima aumenta a velocidade? Não é porque muda a forma, né? Como a temperatura. Ela traz o G'0 do estado de transição para cá. Tudo bem? Fala. Pergunta o que eu estou querendo ouvir, por favor. Pergunta. Eu tenho certeza que é. Fala aí. Você estava falando de barrinha igual, de 298 e 315. Você pode dizer que a integral das funções é igual ou não? Pode, da distribuição sim.
né? Você faz a integral da distribuição das distribuições diferenciais nas duas temperaturas, a integral vai ser a mesma, que é a soma, né? Agora, a integral multiplicada, a derivada multiplicada pelo valor de energia, aí já é diferente. Agora aqui, gente, esse valor de energia livre padrão cai, a enzima faz isso. A gente ouve sempre isso desde o segundo grau, que a enzima diminui a energia do estado de transição. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Como uma enzima é capaz de diminuir a energia do estado de transição? Quem sabe não responde ainda. Pensa. O que a enzima faz? E agora eu estou perguntando, gente, vocês têm uma ideia e tal, vão dar uma resposta, eu já estou esperando uma certa resposta, mas o que a gente vai tentar destacar aqui é o essencial do essencial mesmo. É o modo de ação mais fundamental para uma enzima. Tá certo? A pergunta é, como um modo concreto de uma enzima agir para diminuir a energia do estado de transição, porque é isso que ela faz. Com a enzima, a energia do estado de transição cai. E é por causa disso que a velocidade da reação aumenta. Agora, como? Em termos concretos, enzima como algo real, substrato, reagente como algo real, estado de transição como algo real, como é que uma enzima consegue diminuir a energia do estado de transição? E lembra de uma coisa, a explicação tem que ser válida para qualquer reação, inclusive para essa aqui, ou para qualquer outra. Frutose, 6-fosfato, glucose, 6-fosfato. Dihidroxiacetona fosfato, gliceraldeído, 3-fosfato. Ou seja, eu estou destacando reações de um reagente só. Um reagente só. Tá bom? Podem responder. Ela tem sítios de ligação específicos para as partes de uma enzima ou do composto, para cada um dos compostos. Então ela agiliza o processo. Ela faz que os dois estejam lá e isso permite que eles interajam mais rapidamente do que se eles tivessem que se encontrar aleatoriamente. Beleza. Essa explicação é ótima para esse tipo de reação. PEP, que é fosfenol piruvato, mais ADP, dando piruvato mais ATP. É perfeita a explicação que você deu para você pensar na enzima grudando o ADP e o fosfenol piruvato e orientando esses dois reagentes para tornar o choque um choque mais efetivo. Essa é uma teoria, a teoria de choques, que a gente consegue explicar muita coisa levando em conta a teoria dos choques. Tá certo? Então é válida essa explicação. Mas ela não vale para você explicar uma reação com um reagente só. É uma reação de um reagente só. É o dihidroxiacetona fosfato que está virando gliceraldeído 3-fosfato. É uma frutose 6-fosfato que está virando uma glucose 6-fosfato. Então não são duas, não existe orientação no sentido de que pega um reagente, pega o outro e orienta, como nesse caso. Mas ela pode ter um sítio para ligar o reagente e ela mesma é uma molécula, então ela pode usar ligações dela para quebrar as ligações que existiam e formar novas. Opa, ótimo, estamos nos aproximando. E o que isso tem a ver com o estado de transição? Porque o colega falou assim, não, mas calma aí, a enzima em si é uma molécula, ela pode envolver partes dela mesma nessa história da reação. Tá certo? Perfeito. Mas aí eu gostaria de colocar duas questões. Primeiro, essa reação ocorre sem enzima. Sim, é mais lenta. Mas ela ocorre sem enzima. Né? E segundo, com essa explicação, o que tem a ver o estado de transição? O que tem a ver o estado de transição de uma reação com um reagente só? Né? Ela promoveria a formação do estado de transição. Opa! O colega falou, a enzima promove a formação do estado de transição.
Perfeito, colega. E a partir daí, o Bom, negócio acontece. se ela promove a formação de estado de transição, ela já ajuda. Então, a partir daí, a reação está acelerada. Avançamos. Mas agora, como ela promove a formação do estado de transição? Como uma enzima consegue facilitar o surgimento de um estado de transição? A conformação. Isso, beleza. Mas como é que a conformação está envolvida nessa facilitação do estado de transição? A palavrinha vai surgir. A palavrinha vai surgir. Se ela colocar algumas das ligações entre os átomos de uma forma diferente, talvez essas ligações sejam mais energéticas. Sei lá, talvez sejam ligações que façam, que promovam a instabilidade dessa nova molécula. Então, por ser... Falou, colega. Perfeito, perfeito. Olha aqui, gente. Vamos dizer que esse aqui é o reagente, tá bom? Vamos supor que nas duas extremidades aqui desse reagente tem uma carga negativa, aqui e aqui. Olha, o nome disso é toque. Porque são diferentes. Não posso dizer que as cargas são iguais e usar uma caneta com a ponta azul e a outra vermelha. Não posso. Eu te entendo. Então, entende, né? Então tá aqui. Agora tá aqui. Cargas iguais. Tá? Positivas. Beleza. Duas cargas positivas. Então esse aqui é o reagente. Agora eu vou mostrar para vocês o estado de transição. Pronto. A reação aconteceu. Por que essa reação é lenta? Por que o estado de transição é uma molécula, é uma estrutura de energia alta? Por quê? Porque duas cargas positivas próximas. Isso justifica o fato do estado de transição ter uma energia alta. Como é que uma enzima pode facilitar o surgimento do estado de transição? Quem sabe? Como essa estrutura aqui pode surgir mais facilmente no interior de uma enzima? Pode falar. Se ela tiver um sítio com uma carga negativa, ela cancela. É só trazer duas cargas negativas aqui, ou uma carga negativa que seja aqui. Nessa posição, no sítio ativo da enzima, já diminui a repulsão, tornou essa estrutura uma estrutura de menor energia, menor repulsão, menor energia, menos instável, mais provável. Entenderam isso? Então, o posicionamento de uma carga negativa aqui meio que cancela essa repulsão, aumenta a chance dessas extremidades se unirem, se aproximarem, aumenta a chance de surgir o estado de transição. Entenderam isso? Então, gente, olha, Linus Pauling, ele falou o seguinte, presta atenção, que é o resumo dessa discussão que a gente teve. A essência da catálise é uma coisa que está presente em qualquer enzima, da mais simples à mais complicada. A essência da catálise é interação favorável com o estado de transição. A essência da catálise, ou a essência do funcionamento da enzima, é interação favorável com o estado de transição. O estado de transição é uma estrutura que encontra no sítio ativo da enzima um ninho. É mais importante a gente pensar numa enzima como uma estrutura capaz de interagir com o estado de transição do que interagir com o substrato, por mais louco que isso seja. Se você faz uma molécula proteica que interage mais forte com o substrato do que com o estado de transição, isso vai ser uma antienzima. Ela vai tornar a reação mais lenta. Incrível, mas verdade. Toda enzima, de todas as estruturas, a que ela torna menos instável é o estado de transição. Tá certo, gente? Então, mas isso eu acho que eu avancei demais. Não. O que eu quero destacar para você é o seguinte, que essa quedinha aqui, desse gráfico, da reação catalisada, daqui para frente, pessoal, presta atenção, ó,
Toda vez que vocês virem esse gráfico, sem enzima, com enzima, energia do estado de transição diminuiu, toda vez vocês vão lembrar das canetas e da estrutura da enzima, tornando menos instável, mais provável o estado de transição. Beleza? E isso, o Linus Pauling falou na década de 40 ou 50. Foi com isso que o pessoal criou o anticorpo catalítico. Vocês já ouviram falar de anticorpo catalítico, né? Anticorpo catalítico é uma enzima. Ela é criada, esse anticorpo catalítico, é só você injetar, né? Só. Isso é uma trabalheira do cão, né? Mas se você injeta uma estrutura que é semelhante ao estado de transição, se você produz anticorpo contra o estado de transição, esse anticorpo vai ser uma enzima. Esse é um princípio quase matemático, de tão impressionante. Você pega uma reação qualquer, analisa, supõe qual seja o estado de transição. Você não tem como comprar estado de transição, é uma estrutura instável. Mas você pode postular a estrutura do estado de transição. Você pega uma reação qualquer e fala, não, o estado de transição deve ser assim. Vai num banco de dados de estrutura. Escolhe uma estrutura que seja semelhante ao estado de transição, mas estável, é uma substância. Pega isso e injeta num coelho. Extrai o anticorpo. Bota na tua reação original e vai acelerar. Então, se você cria anticorpo contra o estado de transição, e lembra, gente, o anticorpo, ele não vai prender o estado de transição. O estado de transição é uma estrutura instável por definição. Ele tem uma distribuição eletrônica que não pode ser inutilizada por uma interação. Um anticorpo, ele vai interagir favoravelmente com o estado de transição e vai tornar o surgimento do estado de transição uma coisa mais comum, mais provável. Então a gente cria enzima seguindo essa premissa, esse postulado. Uma enzima é qualquer coisa que interaja favoravelmente com o estado de transição. Torna o surgimento do estado de transição uma coisa mais frequente. Torna o estado de transição algo menos instável. Acelera a reação. Tá bom? E a quantidade de gente que estuda isso, meus amigos, a quantidade de gente que estuda isso, não está no gibi. Todo mundo estuda a reação, postula o estado de transição, descobre uma estrutura estável que seja semelhante, injeta no coelho, isola o anticorpo e assim vai tentando. Fala. Não, eu queria exatamente que você repetisse essa parte da produção de anticorpo que eu viajei totalmente. Isso é o segmento desse postulado do Linus Pauling. A essência da atividade enzimática é a interação favorável com o estado de transição. Qualquer coisa que interage favoravelmente com o estado de transição vai ser uma enzima. Então, pessoal, o que eles fizeram? Eles pegaram uma reação que eles tinham interesse, analisaram as estruturas, essas estruturas aqui, postularam qual seria a estrutura do estado de transição. Isso é possível fazer, teoricamente, não tem um monte de jeito. Mas você não tem como comprar o estado de transição para injetar no coelho. O estado de transição é uma estrutura instável. Você tem que ir num banco de estruturas, substâncias que são estáveis. Você vai ter que encontrar uma que seja parecida com o estado de transição. Em termos de raio, atômico, número de átomos, cargas, que seja parecida, mas que seja estável. Você pega aquela estrutura e injeta no coelho. E reza para o coelho fazer um anticorpo contra ela. Você isola o anticorpo. O anticorpo, como foi criado contra uma estrutura parecida com o estado de transição, é provável que ele também interaja com o estado de transição. Se acontecer isso, você criou uma enzima. Então, isso tudo parece, né, uma coisa assim teórica, mas se vocês entrarem e tem uma linha muito importante de anticorpo catalítico, é o anticorpo catalítico que tenta proteger o indivíduo do vício da cocaína. Então, muita gente estuda, cria anticorpo capaz de degradar a cocaína. Eles produzem anticorpos criados contra o estado de transição, que transforma a cocaína numa substância que não é psicoativa. Né? Então você vacinaria as pessoas com esse antígeno, a pessoa iria criar anticorpo contra esse antígeno, só que esse antígeno é parecido com o estado de transição da degradação da cocaína.
Sacou? Então, se esse indivíduo entrar em contato com a cocaína, esse anticorpo, a esperança é essa, que o anticorpo degrade a cocaína antes dela exercer o efeito psicoativo. Tá certo? Que evidentemente isso não vai funcionar, porque o ser humano quer prazer. Não interessa como. Isso simplesmente vai aumentar a produção de cocaína, porque o cara vai usar mais cocaína. Essa, infelizmente, é a cruz que todo ser humano carrega.